Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor e hoje eu vou conversar com o professor Mário Sérgio Cortella. Obrigado por vir aí, cara. Com alegria. Uma das coisas que o professor gosta é poder se exibir. Então... Aliás, a gente só trabalha com todo mundo olhando por essa razão, né? Bom, eu dei aula há 7 anos de outra coisa, dei aula de inglês e eu acho que a gente precisa aprender a lidar com isso no fim das contas, né? Porque eu aprendi também que o aluno só aprende quando ele está afim de aprender. Faz parte do nosso trabalho incentivá-lo a querer aprender no fim das contas, né? Mas você é tão gostoso de ouvir, cara, que você eu acho que facilita. Eu tive uma professora de inglês, eu nasci em Londrina, no norte do Paraná, e me mudei com a família para São Paulo com 13 anos. E fui terminar o antigo ginásio numa escola na Rua da Consolação, próximo ao cemitério. Ela está lá até hoje, uma escola pública chamada Marina Sintra. E lá eu tive uma professora de inglês durante 4 anos, chamada Miss Odette. Né? E a frase dela que mais me ajudou na vida era pay attention. Né? Sim, então essa ideia de prestar atenção nas coisas e, portanto, ser capaz, que é aquilo que eu me coloco como uma das coisas gostosas, de traduzir aquilo que se traz na filosofia, né, no campo da ciência da religião, que permite um pouco acolher esse elogio que você faz. Quando diz é tão gostoso, né, o Paulo Freire chamava de gostosura, né, e a boniteza. Ele, como um bom pernambucano, falava da gostosura e da boniteza em relação à capacidade, porque a relação, né, professor-aluno, você como docente que foi, sabe, né? Às vezes as pessoas usam a palavra aluno de um modo equivocado, né, porque aluno significa, até na origem, a palavra significa quem está sendo nutrido, quem está sendo alimentado, né? E é claro, nenhum e nenhuma de nós termina isso nunca. Quando me perguntam o que você faz, eu digo eu sou um maior aprendiz. Bom, eu fui aprendendo, a vida foi me mostrando que a maioria das coisas que eu acreditava que eu sabia, no fim das contas tem um outro jeito de olhar que provavelmente também é bastante válido, depende muito mesmo de quem viveu aquilo ali e tá falando ou tá relatando a experiência e que muitas vezes, assim, isso é perfeito, tão válido quanto o meu ponto de vista, no fim das contas. Isso, uma das coisas boas é que há necessidade, né, Igor, da gente fazer uma separação até entre o que é o relativismo e o que é relatividade. Por exemplo, eu só posso compreender aquilo que você fala em relação ao contexto, à cultura que está situado, à tua formação, aos conceitos que eu carrego. Então, as coisas só fazem sentido em relação a outras, o que é diferente do relativismo. No relativismo vale qualquer coisa. E então, aí eu encaixo. Você pensa assim, eu penso de outro modo, ótimo, as duas coisas são válidas. Não. Uma das coisas mais complicadas na vida é quando a gente não estabelece pontos em que se possa apoiar, né, nossos modos de certeza, de convicção. Então, achar, e com razão, que é relativo é diferente de ser relativista. No relativismo tudo vale, porque é a tua opinião. Né? Se assim fosse, eu brinco sempre, bastaria, por exemplo, fazer uma assembleia, né, no pátio do Hospital de Clínicas de São Paulo e decidir se determinado contágio era vírus ou bactéria. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Lamento, a axiologia, de maneira geral, não permite nem que avião voe. É verdade. Professor, cara, a gente está vivendo uma época de hiperexposição de informação mesmo, assim, o tempo inteiro a gente é bombardeado com uma porrada de coisa o tempo inteiro e a gente, inclusive, fica meio distante do que a gente considerava. Bom, você vai lembrar de uma época que não tinha tudo isso e a gente podia ficar, inclusive, entediado. Hoje, a gente está o tempo inteiro sendo bombardeado, a gente está o tempo inteiro recebendo coisas que a gente talvez nem queria muito, mas no fim acaba recebendo e aqueles 20 segundos que você vai ficar nas redes sociais antes de dormir acabam sendo as 2 horas mais longas do seu dia. Essa é uma frase do Jean. Cara, será... A gente tá... Primeiro que eu acho que a gente não tem o equipamento, o hardware necessário para lidar com tudo isso. Eu vivo essa parada especialmente porque eu trabalho com internet, né? Então eu preciso estar o tempo inteiro entendendo o que está acontecendo na internet. Mas como é que você enxerga a maneira como a gente está lidando com essas novas tecnologias, que dá para, assim, elas transformaram bastante o nosso hábito de vida, mas foi para melhor, você diria?
Algumas coisas sim, claro, né? Nós teríamos até a impossibilidade dessa nossa conversa. Verdade. E outras coisas que são positivas. Eu posso ter o mundo digital, o mundo do aparato tecnológico como uma escada que eleva ou como uma cela que aprisiona. Não é uma coisa de escolha individual, é uma questão de uma decisão coletiva. Por exemplo, há um nível de indução e, portanto, de sedução e, na sequência, de engano, que é muito favorecido, né, pelo mundo tecnológico, que não só, né, é capaz de nos, como você lembrava, produzir uma avalanche, né, de informações sequenciais, como de nos iludir em relação àquilo que ali aparece. Nesse sentido, a tecnologia ela sempre teve seus vários modos de presença, né? Uma das coisas mais fortes, por exemplo, é nós entendermos que o aparato tecnológico ele teria, né, em princípio, a finalidade mais expressiva, né, de nos favorecer e nos servir. Eu lembro sempre, né, quando as pessoas que têm mais idade como eu começamos a lidar com o mundo da computação, o nome que se dava a algo que nos auxiliava nesse mundo era servidor. Era ele que nos servia. Quando ele para de nos servir e é você que a ele serve, isto é, quando há uma postura submissa, uma postura ingênua, uma postura que, entre outras coisas, perde algo, né, que o Pedro Cortella, um dos meus filhos, que lida muito com esse tema, chama de pensamento crítico, em que você seja capaz de ter o bom uso. Né, aquela ideia mais marcante de algo que não é para recusar. Eu uso uma expressão sempre, Igor, cautela com a informatolatria, que é a adoração do mundo digital, mas também com a informatofobia, que é o pânico em relação a essa questão. Qualquer coisa que a humanidade tenha trabalhado sempre tem essa dupla possibilidade, no mínimo. No mínimo. Né? Portanto, porque, inclusive, acho que a maioria das invenções da humanidade a gente já usou para destruir a humanidade. Se nós imaginamos uma das coisas que um brasileiro auxiliou a trazer, que é a aviação, o Santos Dumont, é a mesma que pode levar alimento numa região de horror, também bombardear aquele que está submetido ao horror que você tem que levar o alimento para salvá-lo. Isso significa o quê? Que tudo tem dois lados, pelo menos. Né? O grande Guimarães Rosa, ele um dia produziu um conto que tem uma ideia absolutamente impossível e magnífica, que é a terceira margem do rio. Né? A terceira margem do rio. Essa impossibilidade lógica indica um pouco a gente pensar, trazendo aquilo que você levantou, esse mundo que agora está, ele é muito sedutor. Ele produz, entre outras coisas, um encantamento e um enfeitiçamento. Né? É muito difícil você resistir a algo, né, que vai te estimulando, vai te oferecendo um retorno, né, de satisfação imediata para que você dali se desconecte. Né? Portanto, ele é viciante. O que é um vício? É aquilo que você não pode interromper quando deseja.